Eu quero convidar os irmãos para que abram a Bíblia em Lucas, no capítulo de número 22, Lucas 22, a partir do verso de número 39, Lucas 22, 39. Assim diz a santa palavra de Deus: e saindo, foi, como de costume, para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: orai, para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra, e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava, e estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Levantando-se da oração, foi ter com os discípulos e os achou dormindo de tristeza, e disse-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. A oração é a chave que abre os portais das bênçãos dos céus. Ontem escrevi uma pequena meditação que falava exatamente isso. Eu fui tentar abrir a porta do escritório, enfiei a chave, não abri. Tentei, não abri. Disse: mas não é possível que não abra. Aí eu olhei no molho de chaves, eu tenho umas 3, 4 chaves praticamente iguais. Era a chave errada. Quando eu coloquei a chave certa, a porta abriu. Eu me lembrei que a chave certa para nós acessarmos as bênçãos dos céus se chama fé. Pois Hebreus capítulo 11, verso 6 diz: sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário, portanto, que quem de Deus se aproxima creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. De forma que quando nós vamos até a presença de Deus, nós temos que ir à presença de Deus crendo que dele vamos receber a bênção que procuramos. Aliás, o Senhor Jesus nos ensina em 2 parábolas que nós deveríamos orar e insistir em oração, para não nos desfalecermos, mas continuarmos e nos mantermos clamando. Ele falou daquela viúva que procurava justiça junto a um juiz implacável, e falou também com relação àquele homem que recebeu visitas em plena noite e foi pedir alguma coisa para o vizinho, e o vizinho falou que já estava muito tarde, não podia atender, mas de tanta insistência, de fato ele foi atendido. Jesus nos ensina a orar sem desfalecer. Então, a primeira coisa que nós vemos em Jesus aqui, quando vai para o Getsemane, ele vai orar e apresenta a sua petição. A petição dele, no verso 41, quando ele se põe de joelhos, ora dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Esse é o pedido dele, esta é a súplica dele. E nós temos direito, na graça de Deus, quer dizer, direito não, uma concessão do Senhor, para irmos também ao trono da graça, através da fé e no nome de Jesus, para suplicar as suas bênçãos das mais variadas espécies. Temos sim. Nós vemos que a palavra de Deus nos fala que pelo poder da oração, muita coisa aconteceu. Muitos fenômenos aconteceram. Muitas curas se realizaram. Muitos milagres foram proporcionados. E o Senhor Jesus disse que nós deveríamos orar. E diz a palavra de Deus no Novo Testamento que nós deveríamos lançar sobre Deus toda a nossa ansiedade, sabendo que Deus tem cuidado de nós. Por isso temos direito de ir até o nosso Pai, porque foi um direito concedido por Ele, de pedir a sua misericórdia e graça e apresentar diante dele o nosso pedido. Jesus muito mais, porque Jesus é o próprio Filho de Deus.
era filho natural, todos os direitos eram dele. E de repente o Senhor Jesus pede para o Pai: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Que cálice era esse? Seria um copo cheio. Este está cheio de água, mas muitas vezes o cálice é amargo. São as amarguras que a vida nos traz. No caso do Senhor Jesus, qual era a amargura? Ele seria preso dentro de alguns instantes. Ele seria traído, e não há dor pior do que a dor da traição. Ele seria entregue aos principais sacerdotes e escribas. Ele seria humilhado, ele seria vituperado, ele seria rasgado, ele seria feito como espetáculo público. E não contentes com isso, os judeus entregariam Jesus na mão dos romanos, que então fariam o grande finale, o levariam para a cruz. E Jesus não estava com vontade de passar pela cruz. Jesus não estava com vontade de sofrer. Jesus não estava com vontade dessa amargura. Por isso ele chama esse momento de cálice. Um cálice difícil de ser sorvido, um cálice difícil de ser bebido. E a vida muitas vezes, irmãos, tem para nós não apenas copos d'água que saciam a nossa sede. A vida muitas vezes tem cálices de água amarga, através das quais nós sofremos as dificuldades, as vicissitudes que não sabemos que nos aguardam ali na frente, ali no futuro. Tem alguma criança aí falando? Por favor. Ok? Os grandes problemas da nossa vida não avisam. Às vezes tudo está em ordem, às vezes tudo está tranquilo, às vezes todas as contas estão em dia, a saúde está com todos os exames em ordem, aparece alguma coisa para estragar a nossa ordem, que nós deixamos tudo certinho. Nessas horas são os cálices de amargura que aparecem na nossa vida. E o que fazer com esse cálice? Bom, o cálice de amargura apareceu, deixa eu tomar. Não, calma. Primeiro clama, primeiro pede, primeiro suplica, primeiro implora. O rei Davi atravessou uma grande dificuldade na sua vida. Ele, por causa do seu pecado, acabou sendo pai de uma criança que não era de sua esposa. E essa criança nasceu, e de repente essa criança adoeceu. E ele sabia que aquilo era um castigo que estava sobre a sua vida. E ele, o que fez? Foi clamar a Deus, foi buscar a Deus, foi implorar a Deus, foi bater na porta do céu. E enquanto aquela criança estava viva, lá estava Davi suplicando, implorando, buscando a presença de Deus, porque poderia ser que por uma misericórdia Deus olhasse com compaixão naquele momento. Foi também assim com o rei Ezequias, que ficou doente gravemente, e o profeta foi lá dizer para ele: olha, você vai morrer, coloque em ordem os seus documentos, a sua casa, porque você vai morrer. E ele então virou do outro lado da parede e começou a chorar e reivindicar diante de Deus, dizendo: Senhor, eu fiz tudo o que o Senhor queria, eu fui um rei e não me corrompi, Senhor, tenha misericórdia. E chorou de verdade. O profeta foi embora e de repente Deus fala assim: volta lá e fala para o rei que eu estou dando mais 15 anos de vida para ele. Quer dizer, neste caso, independente do resultado da vida do rei Ezequias, Deus atendeu a sua súplica. Então há momentos em que Deus responde positivamente, como foi no caso de Ezequias, mas no caso do rei Davi, aquele bebê morreu, não adiantou. Por mais que ele clamasse, não foi o suficiente, porque Deus tem razões que nós desconhecemos. O Senhor Jesus diz para o apóstolo Pedro assim: o que eu faço não o sabes agora, saberás depois.
Há coisas, meus irmãos, que para nós são mistério, nós não entendemos por que elas acontecem na história da nossa vida, mas elas acontecem. O que nós precisamos ter é discernimento, mas clamar: enquanto houver vida, ainda há esperança. E quando é que eu tenho que deixar de clamar por alguma coisa? Quando é que eu devo deixar de pedir por alguma coisa? Deus jamais nos responde com um silêncio avassalador. A resposta de Deus sempre é positiva para nós, ou nos atendendo naquilo que pedimos, ou nos alegando que vai dizer não, porque o motivo dele é melhor do que o nosso, ou então dizendo: ainda não. Não é a hora, não é o momento. No caso de Moisés, que havia pecado contra Deus por causa das águas de Meribá, quando Deus disse para ele: fala para a rocha, para a água sair, ao invés de falar, ele foi lá e cutucou a rocha. Deus levou isso em consideração, e ele pediu por várias vezes: meu Deus, deixa eu entrar na terra prometida. E certa vez Deus disse para ele: não me peça mais isso. Há momentos em que Deus nos convence a não pedir mais por um assunto. Samuel amava Saul. Saul foi rei. Saul foi um rei ímpio. Saul estava longe do Senhor, mas ele continuava clamando por Saul. E então Deus diz: até quando você vai ter piedade do Saul, quando eu disse que ele não vai mais governar o país? Então há momentos em que de fato Deus diz para nós não. E Jesus, na sua oração, ele monta direitinho a maneira de clamar a Deus. Veja o que ele diz no verso 42: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Eu te apresento a minha demanda e a minha necessidade. Passa de mim este cálice. Mas ele completa e diz o quê? Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Eu li por esses dias um livro a respeito de oração, onde o autor dizia: nunca peça que seja feita a vontade de Deus. Você estraga a sua oração se você pedir que seja feita a vontade de Deus. Eu li aquilo e disse: como é que ele pode afirmar uma coisa dessas? Então Jesus estragou a oração dele aqui. Como que pode dizer uma coisa dessas? Não, eu tenho sempre sim que apresentar diante de Deus, porque eu posso entender alguma coisa como da vontade de Deus, alguma coisa que está redondamente do jeito que deve acontecer, mas Deus sabe todas as razões e todos os motivos e todos os tempos. Por isso nós podemos confiar plenamente no Senhor e agradecer-lhe por seus cuidados, o que não tira de nós a nossa confiança de que Ele ainda pode fazer milagres, a menos que o Senhor leve a pessoa, a menos que o Senhor recolha a pessoa, ou a menos que aquela vaga de emprego seja preenchida. Mas mesmo com uma vaga de emprego preenchida, Deus pode criar outra. Ele tem todo o poder no céu e na terra. O que eu não posso é perder o meu foco. Qual é o meu foco? A glória de Deus. Se o meu foco, o meu objetivo for a glória de Deus, eu vou entender todas as coisas da minha vida de acordo com a palavra que diz: todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E mais ainda, eu poderia colocar em prática o texto que diz: em tudo dai graças, mesmo nos momentos em que a minha oração não teve uma resposta altamente positiva. Eu posso dizer de carteirinha, meus irmãos, 16 dias a minha mãe ficou entubada no hospital, semi-morta. Enquanto meu irmão Daniel e eu e a Milu clamávamos ao Senhor para que a minha mãe fosse curada, minha mãe não morria, também não melhorava.
estava ali vegetando terrivelmente num sofrimento. Mas no 16º dia, enquanto tomava um lanche com meu irmão na cantina do hospital, nós chegamos à conclusão de que estávamos a orar erradamente e que precisávamos deixar Deus tomar a decisão. Porque poderia ser que Deus quisesse fechar a biografia da minha mãe ali, e não posteriormente, porque a biografia do rei Ezequias poderia ter sido fechada com chave de ouro se ele falecesse na hora que Deus disse: você vai bater as portas. Mas ele ganhou mais um tempo, e nesse tempo que ele ganhou, ele estragou a posteridade do próprio país. Então Daniel e eu, depois de luta, bem oramos, pedimos a Deus que o Senhor, que sabe o dia da nossa biografia encerrar, que o fizesse se assim desejasse, pois naquele dia nossa mãe faleceu em paz, foi para o céu, porque ela tinha Jesus como seu Senhor e como Salvador. Mas eu, com 17 anos, ia morrer também, estava à beira da morte. E interessante que a minha mãe ficou internada no leito 404 da UTC, da Beneficência Portuguesa, Hospital da Beneficência Portuguesa em São Paulo, e eu, em 1982, fiquei no leito 404, no mesmíssimo lugar que a minha mãe ficou. Isso é uma coisa, os irmãos não imaginam o tamanho daquele hospital, e para que isso tenha exatamente o mesmo leito, é realmente uma coisa para você falar, que coisa. E eu ali naquele leito, a minha mãe veio me ver, fez tchauzinho na janelinha, outubro de 1982, chega à noite e diz assim para os irmãos: irmãos, eu estou em paz, eu quero que meu filho saia, mas eu sei que está muito difícil. E o médico, membro da igreja, também já falecido, pegou o microfone e disse assim: ali só Deus pode tirar o Wagner, não há mais o que fazer. E eu ali dentro do hospital, eu fiz a oração, eu disse: Senhor, eu sei que eu estou morrendo, eu senti, então eu estou pronto, pode me levar. Mas se o Senhor não me levar, eu gastarei o resto da minha vida para pregar o teu santo evangelho. E ali surgiu um médico que foi fazer um teste e descobriu que eu não tinha potássio no meu sangue, tratou o potássio, e eu saí daquela crise. E o médico depois disse: olha, ele está com um problema letal, ele vai tomar uns remédios apenas para levar um pouco, mas dentro de alguns meses ele não vai resistir. E eu vivi doente durante décadas, eu não morria, me casei, fui pai, e depois Elaine me força a fazer um exame, e eu vou lá fazer um exame. Eu preciso fazer o exame só para saber que eu já morri, que o meu coração está todo podre. E eu chego lá, quando faz o exame, tudo direitinho, e eu conto para o médico a minha história. Ele fala: eu não estou duvidando da sua palavra, mas o que eu estou vendo aqui é um coração sadio que parece o coração de um menino de 18 anos. E eu disse: então foi Deus que colocou aí. Por que Deus fez isso e não curou a minha mãe? Eu não sei. Se dependesse de mim, eu pedia: me leva agora e deixa a minha mãe viva. Eu faria isso. Mas Deus tem razões que nós desconhecemos, e nós precisamos confiar que Deus é sábio, Deus é soberano, Deus é todo poderoso, e Ele glorifica o seu nome na nossa vida quando nós confiamos plenamente nele, e só deixamos de clamar e pedir por alguma coisa no dia em que Ele nos convence de que uma outra resposta será para a glória dele. Nesse momento você tem que mudar a sua oração e dizer: eu entendi, Senhor, eu entendi, não vou mais pedir por isso, porque eu compreendi que a tua vontade é outra para a minha vida. Do contrário, não desista, continua clamando. O profeta Daniel pediu a Deus a interpretação de uma profecia muito grave que ele viu e não entendia, ele desmaiou,
e ele adoeceu, e ele fez uma contenção alimentar e começou a clamar de manhã, de tarde, de noite, de manhã, de tarde, de noite, pedindo: Deus me revela. E ele não parava. Ele orou 1 dia, 2 dias, 5 dias, 7 dias, 14 dias, 20 dias. Qualquer um de nós, no 20º dia, já desistiria e falar: agora chega, Senhor, o Senhor não responde mesmo, acabou. Ele não desistiu. Pois no 21º dia chegou o anjo dizendo assim: desde que você começou a orar, veio a resposta, mas eu tive dificuldades para trazê-la, porque guerrei no caminho, mas cheguei aqui. Imagina se o anjo tivesse chegado e ele já tivesse desistido. No caminho, quando está chegando, Deus fala assim: ó, pode vir embora, porque ele já desistiu, e leva embora a resposta consigo próprio. Talvez nós tenhamos desistido de alguma coisa muito cedo, perdemos a bênção, porque se nem nós acreditamos que o Senhor tem poder para responder, para que Deus vai responder aqui? Por que desistir? Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Então nós devemos clamar, implorar, suplicar. Às vezes nem acreditamos como deveríamos, como a igreja em Atos dos Apóstolos, orando para que o apóstolo Pedro fosse libertado, orando para que o apóstolo Pedro fosse libertado. Daqui a pouco bate a palma, lá vai uma menina e olha e vem: olha, é Pedro aqui na porta. Para de bobagem, menina, é Pedro. O que você está vendo? É um fantasma, é o anjo dele que está aí. Não, é Pedro. Aí vão lá ver: é Pedro. Ah, mas como é que você está aqui? Ué, você está orando para quê? Você pede e não crê? Você suplica e não acredita? Portanto, a nossa fé tem que ser o firme fundamento das coisas que se esperam. A nossa saúde está nas mãos do Senhor, e nós podemos reivindicar do Senhor, não porque merecemos e não porque temos direito, mas porque o Senhor nos deu a graça de pedir. Pede-me e eu te darei as nações por herança. Nós podemos pedir: Senhor, olha para a minha saúde. Se eu estou atacando o meu organismo com coisas, com a má administração do meu corpo, me ajuda a administrá-lo bem, mas me dá boa saúde, porque o meu corpo é templo do Espírito Santo, e eu não admito que Satanás ponha a mão no meu organismo. Ele é templo teu, e eu quero cuidar bem dele. Senhor, em nome de Jesus, me dá boa saúde para eu te servir, para eu te dar o meu melhor. Por isso, no caso de Jesus, ele disse: Pai, se queres, passa de mim este cálice, contudo, não se faça a minha vontade, sim a tua. Qual era a vontade de Jesus? No fim da oração, no começo da oração, qual era a vontade de Jesus? Qual era a vontade de Jesus? Que passasse o cálice. No fim da oração, qual era a vontade de Jesus? Que se fizesse a vontade do Pai, e ele sabia que a vontade do Pai era passar pela cruz. Se não passasse pela cruz, nem os irmãos, nem eu estaremos aqui. Não teríamos céu, não teríamos perdão dos pecados. E eu vou dizer para os irmãos: o mundo não existiria mais, porque um pecado na vida do próprio Deus daria uma contradição no universo, e o universo explodiria e não daria mais nada, não existiria mais nada, porque seria a contradição das contradições. Mas porque Jesus foi fiel, fiel até a morte, porque Jesus escolheu ser submisso, ser servo, ir até em obediência em forma de cruz, Deus o exaltou e colocou sobre todo o nome, sobre todo o trono, para que o nome de Jesus se dobre no céu, na terra, embaixo da terra, todo joelho, dizendo: Jesus Cristo é o Senhor, aleluia! Eu espero que a sua fé seja contemplada pelo poder e pela graça do Senhor. Amém.